Como alguém pode falar que Deus não existe? Tem gente que tem a coragem de falar isso. Deus não existe. As pessoas, quando afirmam uma coisa como essa, elas deveriam responder ao que isso impacta, ao que isso implica. Ora, se Deus não existe, então tudo que acontece é o acaso. E se tudo acontece por acaso, a gente então precisa começar a pensar: o que aconteceu por acaso? Por exemplo, a Lua está a uma distância da Terra que faz com que as marés não sejam tão altas que possam cobrir toda a Terra. Mas isso foi coincidência. O homem está a uma distância do Sol em que o Sol fomenta o crescimento das plantas e tudo que o homem precisa na Terra. Mas se ele estivesse alguns quilômetros mais perto, o Sol queimaria tudo que aqui está. Mas ele está numa posição estratégica, que faz a gente ter o dia e a noite e faz com que as coisas aconteçam. Mas foi tudo por acaso. O homem, com a sua capacidade de pensamento, com seus órgãos tão delineados, por exemplo, só o olho humano, ele tem mais conexões do que todas as redes de informática, de tecnologia do mundo juntas. Mas esse olho tão aprimorado foi por acaso. O homem tem 2 olhos na parte de cima da cabeça, fazendo com que ele possa enxergar o horizonte. Mas foi por acaso. O nariz é perto da boca, para que ele possa sentir o cheiro do alimento e verificar se esse alimento não está podre, se esse alimento não está estragado, não está envenenado. Mas o nariz perto da boca foi por acaso. Ele tem 2 ouvidos, colocados um do lado do outro, para que ele tenha um sistema de captação de informações em todo o seu entorno. Mas foi por acaso. Os pés para andar, o movimento dos joelhos e das pernas, colocados permitindo a locomoção melhor, inclusive correr, mas está aí embaixo, na parte de baixo do corpo humano, tudo por acaso. E o mundo que tem tudo que o homem precisaria para poder fazer o desenvolvimento da sua vida, as jazidas de carvão, de ouro, de prata, de tudo, a terra fértil cobrindo a crosta terrestre para que pudesse haver vegetal e o homem pudesse se alimentar. Não, foi tudo por acaso. Foi tudo por acaso. Quem fala que Deus não existe tem fé demais. Pensa numa pessoa de fé. Porque acreditar em Deus é muito mais fácil do que acreditar que o caos, que o nada gerou um sistema na Terra tão aprimorado para a existência do homem. E gerou um homem tão detalhado, simplesmente porque de um conjunto de gases e de elementos químicos teria surgido uma célula embrionária, uma célula inicial, uma célula primitiva, uma ameba que foi se desenvolvendo até virar um homem. Realmente, dizer que Deus não existe é muita coragem. E olha o que Deus diz sobre quem diz que ele não existe. Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe.
Bem, não sou eu que estou falando, mas o próprio Deus colocou na sua palavra que tem que ser muito tolo para olhar para isso tudo e achar que foi o acaso, que não tem uma mente inteligente que construiu a terra, o homem, os animais, a natureza, tudo que existe na terra. Ai, meu Deus, como é difícil trabalhar com orgulho humano, como é difícil lidar com essa ignorância humana, que tenta ser mais racional por não crer no que é irracional, por não crer no que é racional. Como é difícil lidar com o ser humano que se acha racional quando age de forma irracional, acreditando ao nada a geração de tudo, acreditando a uma sorte, um mundo tão detalhado, com tantos detalhes impressionantes de cores, imagens, estruturas, pessoas, metais, vegetais, vida humana. Bem, se você não acredita em Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Deus continua existindo, apesar disso. É você que determina se ele existe. Ele existe. E pronto. Mas se você não acredita em Deus, eu tenho mais uma notícia que é boa. Ele acredita em você. E ele acredita que a qualquer momento você vai acordar dessa sonolência espiritual e você vai entender que sem Deus não há vida. Sem Deus nada existiria. E que na hora das dificuldades da vida, olhe como é a vida de quem não crê em Deus e olhe como é a vida de quem crê. Procure verificar quem é mais feliz. Procure verificar quem tem mais esperança. Procure verificar quem se sente mais consolado, quem consegue ter mais força. Quem não anda com Deus na hora de uma grande tragédia, seu mundo se acaba. Pense nisso e deixe a tolice de não crer em Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal. Todo dia um vídeo novo para você. Até amanhã.